Vamos lá, vamos seguir aqui com o Adriano Diogo. O Arbex está aqui ainda, mas ele está com a tela preta, então não sei. Daqui a pouco, quando ele aparecer aqui, eu coloco ele de novo na tela. Deixa eu perguntar para o Adriano Diogo. Você, como geólogo, Diogo, eles falaram aqui, Arbex e Nassif, da reserva de gás em Gaza. Você tem informação sobre isso? Essa reserva de gás daria conta de abastecer a Europa? Ou o leste europeu, por exemplo? Bom, todas as guerras que existem no Oriente Médio são por causa do gás, né? Iraque, Kuwait, todas as guerras, todas as invasões dos Estados Unidos, o norte da África também, né? Na antiga Abissínia, bom, Eritreia. Agora, em Gaza, é a mesma bacia geológica. Em Gaza, é o mesmo prolongamento, são bacias próximas ao mar, ao litoral, né? São muito parecidas entre si, são interligadas entre si. Esse mapeamento é quem explora o gás. Lá, primeiro, era a Inglaterra, através da British Petroleum, e hoje são as companhias americanas, grandes companhias americanas, a Texaco, né? E essas grandes companhias desde o tempo do Rockefeller. Então, esse território é muito visado mesmo. Israel fez todo o levantamento da quantidade de óleo, do tipo do óleo, do tipo do gás que pode ser extraído, né? Então, realmente, e foi essa guerra da Ucrânia, em função do bombardeio dos gasodutos provenientes da Rússia, que levou e precipitou. Lógico que nós, aqui no Brasil, vamos sofrer um assédio enorme, porque as maiores reservas de gás estão no pré-sal. As maiores O reservas. gás é mais disputado que o próprio petróleo em si? Você está dizendo isso ou não? Não, depende, porque o gás ele é usado para quê? Para calefação, principalmente, Energia. e energia. Em regiões, principalmente em regiões que têm invernos muito fortes, e lá no Oriente não tem energia proveniente de hidrelétrica, da água. Toda energia, ou é energia atômica, que é muito complicada, porque tem que fazer as centrais nucleares, a fissão, aquele negócio do urânio, ou é essa proveniente do petróleo, do gás. E lá tem muito gás realmente, né? Tem muito gás, e isso aí muda, inclusive esse mapa que o embaixador, o próprio Netanyahu, antes de declarar essa guerra, ele foi às Nações Unidas ter uma foto dele, um novo mapa, onde ele mostra os gasodutos, mostra essa nova geografia. O Netanyahu, se você der um Google, a última vez que Netanyahu discursou na ONU, ele apresentou, antes da guerra, qual é o novo mapa da geopolítica, da ligação de Israel com os outros países. E esse gasoduto, haveria extração do gás da Palestina, mas vai haver um enorme gasoduto, né? Então, essa guerra foi preconizada, foi preparada. Essa coisa de dizer que os terroristas do Hamas fizeram um ataque em função disso, Israel teve que se defender e tal, isso é tudo mentira, mentira, né? Então, se você der pegar a última vez que Netanyahu, ele aparece com o mapa do Oriente falando desse gás da Palestina e do gasoduto que ele quer fazer em si. Adriano Diogo, deixa eu mostrar aqui. Tem um ilustrador que o Arbex aqui me mandou, que é muito interessante. É o Guilherme Beguer. Para quem eu mando um abraço carinhoso, afetuoso. Eu vou colocar o endereço dele aqui. Vou mostrar algumas ilustrações dele para a gente seguir aqui. Olha, são muito interessantes, muito fortes. Olha só essa ilustração aqui. Um combatente do Hamas, uma criança aqui nessa cena sempre de destruição ali. Tem uma cúpula aqui no fundo, uma mesquita, né?
não destruída, né, pelo exército de Israel. Aqui o Netanyahu, olha só que impressionante isso aqui. Diogo, olha que incrível isso aqui. Ele, diante de um berço, né, a gente percebe que teria aqui uma criança com o tecido palestino característico. Guilherme Beguer, olha só que bonito isso aqui. Depois eu vou colocar nas minhas redes para vocês terem acesso a essas ilustrações aqui, fantásticas, comoventes, né? E tem mais essa aqui, é a besta de 3 cabeças, Trump, Bolsonaro e Milei. Que coisa horrorosa, né? Que trinca. Como é o nome do cartunista? Oi? O crédito, dá o crédito. Qual é o nome do cartunista? Guilherme Beguer. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Ele tem o site e tem o Instagram também. Tá aqui. O site é www.guilhermebeg, né? begue.com.br, e no Instagram, @Guilherme Beguer, tudo junto. Vou deixar aqui um pouquinho com vocês. Diga, Diogo. A gente tem que registrar o absurdo que foi a queda do Hélio Doyle por reproduzir uma caricatura do Latuf, né? Do Latuf, não? Latuf, imagina. Ele caiu do cargo dele na EBC por conta de ter reproduzido uma caricatura do Latuf, uma charge do Latuf no Twitter, né? O Hélio Doyle, um dos jornalistas mais respeitados, ser demitido por causa dessa reprodução. Acho que você tem algumas imagens das charges do Latuf para a gente nunca deixar de lembrar a importância da arte, da resistência, em homenagem ao Latuf, principalmente. Ô, Diogo, é por isso que eu não participo do governo, viu? É porque eu quero continuar postando as charges do Latuf. Você gostou, né? Eu quero ter liberdade. Olha, meus queridos, meu querido Adriano Diogo, deixa eu trazer comentários aqui, que já tem um monte na fila. Vamos tentar dar conta aqui deles, agradecendo sempre aqui a grande audiência que a gente está tendo. Vamos lá. Vinícius Curcio, o Parlamento da África do Sul aprovou o fechamento da Embaixada de Israel. Essas pressões, junto com o BDS, não seria uma solução para o fim do massacre. O BDS, o que seria o BDS? Bom, daqui a pouco eu descubro aqui. Vamos falar disso na sequência, querido Vinícius, obrigado pelo comentário. Lourdes Machado, Arbex, por que os países árabes nada fazem? Não, eles fazem sim, o Arbex não está mais aqui, mas ele está no bastidor aqui, de repente ele responde e eu passo para vocês aqui. Aliás, ele pediu para deixar um abraço, ele teve de sair, caiu a conexão dele, mas ele teve também de sair ao mesmo tempo, porque ele está lá. Eu poderia comentar a importância da rede TV Al Jazeera, que tem no Catar, existe no Catar, e todas as imagens que estão sendo dos vídeos e tal, a Al Jazeera tem produzido, né? Ela fica no Catar. Eu lembro até que uma vez os Estados Unidos proibiu que os aviões do Catar pudessem aterrissar em aeroportos da América, da Europa e da América. Então, lógico que tem aquelas ditaduras, aqueles sultanatos árabes, mas a gente tem que. O próprio Catar foi a sede da negociação onde o Hamas pôde estabelecer as condições. Onde houve esse acordo. Bom, coincidência ou não, esse acordo sai quando vários países árabes, incluindo Jordânia, Arábia Saudita, eu não me lembro agora dos outros, foram para a China, eles estão na China nesse momento, tentando, né, construir algum tipo de solução para a questão do conflito ali, dando um destaque para a China nessa conjuntura internacional, que é mais do que compreensível, né? E como o Diogo falou, e o Arbex sempre fala que o sultanato, né, essas famílias reais árabes, o Arbex diz que elas são horrorosas, que elas são submetidas ao financismo, ao poder, da maneira mais torpe possível. Mas o povo árabe é que faz a diferença e obriga esse sultanato a se posicionar com relação
ao conflito em Gaza. Raimundo Garrone está dizendo aqui: a vitalidade de uma tese é a capacidade de acompanhar repetições na história da tragédia e na farsa. A banalidade do mal, de Hannah Arendt, não só se repete, como se reproduz nos vilões, nas vítimas, alternadamente. Fantástico aqui, Raimundo Garrone. Obrigado, viu? Um enunciado aqui absolutamente importante para a gente levar em conta aqui, em consideração. Dirlene Maria Aníbal, quem vai contar para o Lula que se ele não mudar algumas coisas vai dar M? Parabéns, Condão, e a todos os músicos que conseguem acalmar nossas almas. Deixa eu ler aqui, senão não vai dar tempo. O Garrone está de novo aqui, Adriano. Disponível no YouTube, Hannah Arendt, de Margaret von Trotta. Com habilidade de quem constrói coisas simples. Trotta faz um cinema que nos permite compreender a tese de Arendt, apesar de toda a complexidade. Fantástico aqui. É um filme, não sei se é novo, né? Hannah Arendt, de Margaret von Trotta. Obrigado pela dica, Raimundo, Garrone, Andrei. Uma raridade após 0 Hora Globo News, professor Vitali. Conheço esse analista, não peguei o sobrenome. Ele tem uma posição muito interessante. Ia perguntar a Beck se ele conhece. Eu acho que ele é muito pró-Israel, esse professor Vitali. Adriano, pedi licença agora para todos nós aqui para falar um pouco da Argentina. O Milei não assumiu ainda, né? Mas a Argentina já viveu o seu primeiro dia útil, que foi terça-feira, com a expressão do Milei prestes a assumir o governo. Eu quero te ouvir um pouquinho sobre essa expectativa. O Nassif veio aqui e disse que o Milei não é um Bolsonaro, mas sim um Paulo Guedes mais destrambelhado. Adriano. Não, tem uma série de declarações do embaixador Rubens Cooper hoje, que a Folha publicou, ou pelo menos o UOL, que ele traduz qual vai ser as ações que Milei possa tocar, como atingir o Brasil, principalmente na indústria automobilística. Se ele romper o tratado internacional entre a indústria automobilística argentina e a indústria automobilística brasileira, todas as montadoras brasileiras fecharão. E as argentinas também. Né? Então, e ele está nesse firme propósito de romper esse acordo bilateral. E ele vai romper outros acordos. Né? E já que nós estamos falando de Argentina, quais são as 2 viagens que Milei pretende fazer? Uma para Israel e outra para os Estados Unidos. Isso é gravíssimo, né? Quer dizer, o cara já entra, rompe relações com o Brasil, rompe qualquer relação com a China e já estabelece uma nova geopolítica de relações internacionais com os Estados Unidos e com Israel. Né? Diga-se de passagem que no último comício ele hasteou, ele ostentou uma enorme bandeira de Israel. Então, esse belicismo que a gente vê em Israel, nós vamos começar a nos acostumar, porque vai haver na Argentina. Ele não é só um Paulo Guedes, não é só um Paulo Guedes. Ele não vai só mexer na economia, ele vai querer mexer na geopolítica da América Latina, em relação à Venezuela, à Colômbia, e o governo Milei vai ser um bastião, vai ser um recuo do bolsonarismo. Todo o grupo americano ligado a Trump, Steve Bannon, ativaram as redes sociais e elegeram Milei. Então, lógico, o Brasil vai sofrer muito na economia, nas relações bilaterais, das importações, das coisas que são feitas conjuntamente. O Mercosul vai sofrer abalos. Né? Então, a vitória do Milei é uma coisa gravíssima. Ele vai influir, o Bolsonaro e ele vão se aliar e vão tentar influir na política interna brasileira, nas relações brasileiras. Ele vai preparar uma forte resistência dupla. Ele convidou o Bolsonaro. Quer dizer, praticamente o Bolsonaro se convidou. Bolsonaro vai com uma comitiva. Vai com uma comitiva, Vai com uma comitiva na posse. Né? Isso é gravíssimo, É o rompimento de todas as regras das relações
internacionais entre países. E tem até uma história que quando o Alberto Fernandes venceu, ele convidou o Lula também para ir na posse dele, e o Lula não foi, que achou que não era de bom tom, quer dizer, ele ia, o presidente era o Bolsonaro, né? Parece que o Bolsonaro também não foi, foi o vice, né? Foi o Mourão, e o governo brasileiro está estudando mandar o Alckmin para a posse do Milei. Agora, Diogo, agora você me deixou preocupado mesmo, porque de todas as, né, a gente ainda está tentando entender o que vai acontecer com o bloco Mercosul, né, com a chegada do Milei, mas tem também uma outra questão, que é a própria Argentina. Os sindicatos e os movimentos sociais na Argentina, eles estão prontos para começar a pressionar o Milei, e o Milei já manifestou as suas habituais hostilidades a essas entidades, né, populares na Argentina. A Argentina está com a economia devastada, né? Você não acha que o Milei, e o Milei também tem uma parcela muito pequena do parlamento argentino, você não acha que ele vai ter dificuldades consideráveis para se manter como um governante? Não há dúvida, não há dúvida. Olha, tem um artigo da Cíntia Garcia, no jornal Página 12, que ela diz que apenas 55% dos eleitores credenciados foram votar na Argentina. Aqui, ó, Página 12, você pode dar um Google aí, Cíntia Garcia, pisamos forte sobre as raízes da política de memória, verdade e justiça. Aquilo que eu sempre falo, né? Que esse vai ser o setor mais atingido, memória, verdade e justiça, seguramente ele vai arrancar e desmoralizar todos os marcos de memória e justiça que existem na Argentina, principalmente a ESMA e o Campo de Maio. Né? Agora, ele foi, respondendo a sua pergunta ao pé da letra, ele foi eleito, a população se absteve, não foi votar. Né? Então, o Pérez Esquivel gravou o Prêmio Nobel da Paz da Argentina, Adolfo Pérez Esquivel, gravou um vídeo fortíssimo dizendo do perigo que a Argentina passava a correr. Olha a imagem do Pérez Esquivel aqui. Ó. Adolfo Pérez Esquivel, Prêmio Nobel da Paz da Argentina, 93 anos, lamentando e preocupadíssimo com a vitória de Bolsonaro. Né? O Adriano, você dialoga com o Esquivel pelo Zap, né? O Adriano, adorei essa coisa de você mostrar o celular aqui, deu certinho, viu? Ficou ótimo. Pode fazer sempre. Então, porque as pessoas precisam entender que a Argentina é uma confusão, né? Muitas correntes políticas, muito antagonismo, mas aonde tem consenso é nesse núcleo de resistência à ditadura. E esse núcleo de resistência à ditadura vai articular e vai enfrentar o Milei e vai organizar toda a sociedade argentina. Né? Então, é muito importante que as pessoas entendam, porque aqui no Brasil, eu estou até com a minha camiseta da geração 68, esse núcleo que resistiu à ditadura no Brasil não é ouvido. Você vê Genuíno totalmente escanteado, Zé Dirceu totalmente escanteado, a velha guarda da formação do PT completamente escanteada. Mas foram esses que resistiram à ditadura. E esses vão lá na Argentina, esse núcleo das... Você viu que lindo isso aqui, ó, que essa coisa, essa frase que apareceu, esse meme que apareceu, que está em todo o mundo, ó, perdão, abuelas, ganharam os amigos de Videla. Perdão, abuelas, né? Ganharam os amigos de Videla. Então, quem é Jorge Videla, que já morreu na prisão? É o maior assassino, né? O maior assassino, né? Mas o núcleo duro da resistência argentina. Adriano, deixa eu aproveitar. O Adriano, sempre que fala da ditadura, seja no Brasil, no Chile, na Argentina, que ele viveu na pele, né?
Adriano foi preso, foi torturado, né? Vocês devem conhecer a história dessa grande figura que está aqui diante de nós. Ele se emociona, né? E a gente se emociona também. Eu já estou acostumado com a sua emoção aqui quando você chega nesses temas, Adriano, e por isso que eu te admiro tanto. E agora você está trazendo mais essa importante informação. Primeiro, você trouxe a de que não é brincadeira, quer dizer, a gravidade da vitória do Milei para a América do Sul, para o mundo, de uma certa maneira. Agora, você traz que a resposta não vai vir somente também dos movimentos sociais e dos sindicatos, mas dos parentes de desaparecidos, mortos pela ditadura argentina. A vice do Milei é filha de um general torturador, né? E o Milei já sinalizou que vai querer rever algumas questões aí no que diz respeito à punição dos assassinos argentinos. Fala um pouco sobre isso, quer dizer, vai encontrar dificuldade e essa parcela na Argentina, tanto como no Brasil também, é muito aguerrida, né? É isso que você está falando. Exatamente, porque muito aguerrida e tem muita credibilidade. Sim. Tem muita credibilidade, porque nunca esteve envolvida em processo nenhum de dinheiro, de corrupção. E é o núcleo duro da resistência à ditadura, que derrubou a ditadura, que revelou 30 mil mortos na Argentina, que pôs todos os militares nos bancos dos réus, é que vai enfrentar Milei. Milei não vai ter um minuto de sossego. E toda medida econômica que ele fizer que prejudique os trabalhadores e o conjunto da população, vai haver reação popular. Ele que acha que ele vai ser um Bolsonaro, que fez todas aquelas loucuras, que teve pouquíssima resistência no Brasil, ele está enganado. O povo, porque as pessoas falam, como é que um país politizado como a Argentina permite a eleição do Milei? É verdade, mas esse mesmo povo, porque houve uma abstenção enorme, enorme. 45% da população argentina não votou. Não votou. Então, vai haver uma reação popular, sem dúvida nenhuma. Milei não vai governar, ele pode fazer essas medidas, porque qual é a vocação de Milei? É acabar com todo o setor produtivo da Argentina, que é muito maior que o nosso, embora seja um país menor, e entregar tudo que a Argentina tem para a Bolsa de Valores e para a Banca Internacional. Essa é vender a Argentina. É como foi vendido o Peru, né? Que dizem que foi totalmente... Então, o plano de Milei é entregar todas as riquezas do lítio, do gás, do petróleo, a companhia aérea fantástica, Aerolíneas Argentinas, tudo que a Argentina tem, privatizar o ensino público, fazer com que as universidades privatizar a saúde pública, acabar com toda a defesa social do povo argentino, né? Que é uma das mais espetaculares do mundo. Isso sim, desde o tempo do Perón. Né? Mas o povo argentino vai se levantar, vai resistir. Né? E não adianta essa vice-presidente da República, Vitória Villarroel, que é parente de torturador, descendente de torturador, falar todas aquelas absurdos que ela vai falar, e que ela vai acabar, que quem gosta de osso é cachorro, não sei o quê. Ela quer dizer osso das vítimas, né, da ditadura. Então, e isso vai haver uma reação. O povo argentino vai se levantar. Vai se levantar e a gente vai acompanhar daqui. Deixa eu trazer aqui os últimos comentários desse bloco. Andrei, eu já achei esse Vitali muito neutro para o padrão Globo News, está falando daquele comentarista que foi mencionado aqui. Edson Antunes, Argentina tem 4 anos de passado pela frente. Meu querido Adriano Diogo, agradecer você sempre aqui pela sua presteza, pela sua delicadeza, contundência e sensibilidade para conduzir esse debate, não só sobre direitos humanos, mas sobre política e sobre geopolítica aqui nesse bloco tão turbulento, que vai ser a grande... O Milei vai ser a perturbação no bloco agora, né? Eu acho até interessante porque os governos, por exemplo, brasileiro,
paraguaio, que se diga, o Paraguai também elegeu um direitista, mas chileno e tudo mais, vão ter de se movimentar, vão ter de ser muito hábeis do ponto de vista diplomático. Diogo. Quero falar duas coisas. Duas coisas, vamos lá. Vai ter um ato dos judeus pela democracia no domingo, às 11 horas da manhã, no domingo, às 11 horas da manhã, na Praça dos Arcos, coisa importantíssima, judeus que não concordam com o sionismo, judeus pela democracia, 11 horas, Praça dos Arcos, aqui em São Paulo, e isso aqui é o card deles, Praça dos Arcos, judeus pela democracia, às 11 horas da manhã. Bonito. Manda para mim. Mando. Para eu publicar aqui. Isso, já estou mandando. E mais uma coisa importante que eu queria falar é sobre essa geopolítica do Brasil. Vou fazer até uma homenagem a ele em público aqui. O Brasil, quando o governo Lula começou, teve uma pessoa chamada Marco Aurélio Garcia, que ajudou a montar toda a geopolítica e as relações exteriores, principalmente com a América Latina, e fez a pacificação da América Latina. Marco Aurélio Garcia, um gaúcho que, casado com uma grande companheira, que também morreu num acidente de carro que foi provocado lá no Nordeste. Ela morreu com uma companheira que estava lá, rural. Bom, Marco Aurélio Garcia, cujo filho se chama León Garcia, um grande psicanalista que esteve preso no Chile. Marco Aurélio Garcia está fazendo falta nesse momento. Está fazendo falta. Nós temos que ter, no nosso governo, no governo do presidente Lula, uma melhor foco para toda a América Latina, para entender todas essas relações. Foi um desastre Lula não ter ido ao Chile no dia 11 de setembro. Não foi um desastre, porque o povo chileno inteirinho estava esperando a visita do presidente Lula, né? Porque os 60 anos da morte do Salvador Allende foi uma das coisas mais espetaculares. E nós, brasileiros, que fomos organizados pela velha geração 68, Ricardo Azevedo, William, todo o pessoal que foi, tinha mais de 500 brasileiros que foram presos, torturados, Silvio Tendler está fazendo um filme maravilhoso sobre essa jornada, né? E estivemos lá. Então, o Brasil não pode ficar de costas para a América Latina. Pode falar. Perfeito. O recado está dado aqui, importante, a gente vai reverberar, né? Falta que faz também o Marco Aurélio Garcia, sem dúvida nenhuma, ele precisa de um estrategista nesse governo e não só de diplomatas de carreira que contemporizam com muitas coisas, apesar da inteligência histórica do Itamaraty.